Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Isaíra Nepomuceno, para quem não lembra de mim mais, sou professora de ciências e a gente vai dar continuidade às aulas que eu vim ministrando online para vocês nesse período de quarentena, tá bom? Nas aulas passadas a gente falou sobre órgãos, tecidos e sistemas. Hoje a gente vai focar em especial em um tipo de tecido, que é o tecido epitelial, tá? Então vamos ver o que é o tecido epitelial, aonde que a gente consegue encontrar tecido epitelial, tá bom? Mas antes disso, vamos só dar uma pequena revisão sobre o que são tecidos de forma geral, tá? Tecido são um conjunto de células, então a gente tem várias células no mesmo local que atuam em conjunto dentro de um organismo. Tecidos, novamente, são um conjunto de células que atuam em conjunto dentro de um organismo. Ou seja, essas células estão unidas para que o organismo do indivíduo, seja do animal ou nosso organismo, esteja funcionando perfeitamente, tá bom? O tecido epitelial, que é o que a gente vai trabalhar hoje, ele é um tecido que possui células muito unidas, tá? Não há nenhum tipo de espaço entre essas células e daqui a pouco a gente vai entender o porquê que não há. Tá? Mas guarda isso, o tecido epitelial ele é formado por células que estão muito unidas, onde não há espaço entre uma célula e outra, tá bom? Esse tecido epitelial ele é dividido em dois tipos, epitélio glandular e epitélio de revestimento, tá? A gente também vai diferenciar ele daqui a pouco. E as suas funções? Quais são as funções do tecido epitelial, tá? Primeira, revestimento e proteção de superfícies. O que é que isso significa, tio? Significa que o tecido epitelial ele é um tecido que está recobrindo alguma coisa, recobrindo partes essenciais do nosso corpo. Um tecido bem comum e bem grande, nossa pele, tá? Um dos tecidos que formam a nossa pele é o tecido epitelial, e ele é um tecido de revestimento. Ele está protegendo nossos órgãos internos com a pele, está protegendo nossos músculos, protegendo nosso organismo, tá? Mas ele também está presente nos órgãos internos, ele também está presente dentro do estômago, dentro do intestino. A cavidade da nossa boca, internamente na boca, é tecido epitelial. Nosso nariz internamente também tem tecido epitelial. Então, ele é um tecido que reveste e protege superfícies. Protege de quê? Protege de substâncias que possam vir a ser tóxicas para a gente. Então, ele impede que essas substâncias entrem no nosso corpo. Ele é um tecido de revestimento e de proteção. É também um tecido de absorção e secreção de moléculas, principalmente de epitélio glandular, tá? Ele absorve moléculas que podem vir a ser úteis para o organismo, mas ele também produz e secreta moléculas que também vão ajudar no organismo, e nós vamos entender isso um pouquinho melhor quando eu estiver falando de epitélio glandular. Mas guardem, ele também absorve moléculas que podem ser úteis ao organismo e também secreta moléculas que o nosso corpo vai utilizar para manter suas funções vitais, beleza? Percepção sensorial. Isso está ligado principalmente aos nossos sentidos. Olfato, tato, paladar, visão, audição. Quando a gente toca algum objeto com a nossa mão, a gente consegue sentir a textura desse objeto. Por exemplo, quando eu toco meu celular, eu consigo sentir a textura lisa da célula. Eu consigo sentir isso porque na minha pele tem uma camada de tecido epitelial. E o tecido epitelial permite que a gente tenha consiga identificar as texturas diferentes. Quando eu como uma comida muito gostosa, eu consigo sentir o sabor dela e também consigo sentir a textura dela. Por quê? Porque na minha boca eu tenho tecido epitelial. O tecido epitelial permite que eu sinta o sabor, permite que eu consiga identificar texturas diferentes. É diferente eu comer um queijo e eu comer o milho. O milho é mais duro do que o queijo. Eu consigo sentir essa diferença porque na minha boca eu tenho tecidos que conseguem diferenciar esse tipo de textura. Tecido epitelial, tá bom? Então, tecido epitelial, revestimento e proteção, absorção e secreção de moléculas e percepção sensorial.
Aonde que eu encontro esse tipo de tecido? Basicamente em todo o nosso corpo. Tenho na pele, boca e esôfago. Tem tecido epitelial revestindo esses órgãos, que é o esôfago, esse canal. Tenho na boca. Tenho no estômago, tecido epitelial. Nas fossas nasais, que são esses canais do nosso nariz. Na bexiga. Onde mais? Nos pulmões. Vou ter tecido epitelial em praticamente todo o nosso corpo, tá bom? Como eu havia falado, o tecido epitelial se divide basicamente em dois tipos: epitélio de revestimento e epitélio glandular. O epitélio de revestimento, ele apresenta células que são organizadas em uma ou mais camadas e que cobrem superfícies externas ou revestem cavidades internas de alguns órgãos. O que é que isso significa, tio? Que o tecido de revestimento, ele está revestindo algumas estruturas do nosso corpo, ele está cobrindo estruturas do nosso corpo, tá bom? Podem ser superfícies externas, como a nossa pele, podem ser superfícies internas, como os nossos órgãos, como o pulmão, o estômago, o intestino. E eles são classificados basicamente em três tipos, tá? Epitélio de revestimento simples, epitélio estratificado e epitélio pseudoestratificado. A diferença básica é: no epitélio simples, eu tenho uma camada de célula. Aqui, ó, você consegue ver uma célula, outra, outra e outra e outra e outra. Tudo isso organizado em apenas uma camada. Epitélio simples. Epitélio estratificado, eu tenho mais de uma camada de célula. Então, aqui eu tenho uma camada de célula e aqui eu tenho outra camada de célula. Poderia ter mais aqui em cima, poderia, tá? Então, o epitélio estratificado tem mais de uma camada de célula, tá bom? E o epitélio pseudoestratificado. Lembram quando eu falei para vocês que a gente consegue fazer cortes no microscópio e analisar o tecido no aumento bem maior? Então, quando eu analiso um epitélio pseudoestratificado no microscópio, eu tenho a impressão de que eu estou vendo mais de uma camada de célula. Mas, na verdade, não é mais de uma camada. É só uma camada de célula. Vocês conseguem ver aqui que só tem uma camada. Mas o que confunde a gente é porque essas células estão em alturas diferentes, em posições diferentes. Não estão organizadas como aqui, ó. Todas as células em um mesmo nível. Aqui as células estão dispostas em alturas diferentes. Eu tenho uma célula que é mais baixa, uma célula que é mais alta, aí desce de novo, sobe, fica mais no meio, aí sobe, desce. Então, essa diferença de altura não permite que eu identifique muito bem quantas camadas tem. Mas o epitélio pseudoestratificado, ele só tem uma camada de célula. E no microscópio, a gente tende a confundir, pensar que tem mais de uma camada, porque essas células estão dispostas em posições diferentes, tá bom? Então, o epitélio de revestimento, ele recobre órgãos, tá? Seja as superfícies externas do corpo ou superfícies internas dos órgãos, tá? Que órgãos? Pode ser a pele, o esôfago, o intestino, o estômago, o pulmão, tá? Todos esses órgãos têm epitélio de revestimento. Lembram do outro tipo, que é o epitélio glandular? Então, bora lá. O epitélio glandular, ele é especializado em produzir secreções, tá? Essas células que são especializadas em produzir secreções, elas são chamadas de glândulas, por isso o epitélio glandular, tá? Essas glândulas produzem secreções que o corpo vai utilizar. E nós temos basicamente dois tipos de glândulas. Glândula exócrina, exo significa fora, externo, tá? Exócrina, então é uma glândula que possui canais para que as secreções sejam eliminadas na superfície do corpo. Que secreção a gente produz que é eliminada na superfície do corpo? Suor. Então, o suor, que é produzido nas glândulas sudoríparas, que são glândulas exócrinas, tá? Ele é liberado na superfície do nosso corpo, na nossa pele, para que a temperatura do nosso corpo se mantenha estável. Olhem para cá. Aqui é um exemplo de uma glândula exócrina, tá bom? Então, aqui a gente tem uma camada de células. Vamos supor que isso aqui seja a glândula sudorípara, tá? Aqui está sendo produzido suor e esse suor vai ser eliminado para a nossa pele por esse canal. Tá vendo que tem uma abertura? Então,
o que a glândula exócrina produz, ela libera por esse canal. Vai liberar para fora do nosso corpo, na superfície do nosso corpo, tá bom? Vai liberar sempre na nossa pele, tá bom? Então, glândula exócrina elimina substâncias por um canal para fora do nosso corpo, para a superfície do nosso corpo. Um exemplo, glândula sudorípara, as que produzem o suor, beleza? E o outro tipo, glândula endócrina. Endo significa dentro, interno. Então, essas glândulas, elas não possuem canais como as glândulas exócrinas. Tudo que é produzido por uma glândula endócrina vai ser liberado no sangue. Um tipo de glândula endócrina, tireoide. Já ouviram falar de tireoide? Tireoide é uma glândula muito importante do nosso corpo. Ela produz hormônios essenciais que o corpo utiliza constantemente, tá? Então, os hormônios que a tireoide produz, eles são liberados na nossa corrente sanguínea, são liberados no sangue. Por quê, tia? Porque quando a tireoide libera esses hormônios no sangue, o corpo vai absorvê-los, as células vão absorvê-los e a gente vai desenvolver atividades baseadas nesses hormônios. Então, glândula endócrina não possui canais porque elas liberam as secreções que elas produzem no sangue. Um tipo de glândula endócrina, a tireoide, beleza? Glândula exócrina libera para fora do nosso corpo e glândula endócrina libera para dentro da nossa corrente sanguínea, tá? O exercício de vocês vocês vão desenhar no caderno os 3 tipos de epitélio de revestimento: epitélio simples, epitélio estratificado e epitélio pseudo-estratificado. E vão me mandar no privado do WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida, vocês anotem e me mandem, ou então assistam o vídeo de novo, se acham que dá para assistir pelo vídeo, mas podem também me mandar no grupo do WhatsApp e no privado, tá bom? Lembrando, vamos ficar em casa, a gente está quase vencendo esse vírus, tá? Esse vírus, beleza? Qualquer dúvida, novamente, entre em contato.